tenho a dizer para você hoje é que não está de tudo ruim. Eu falo isso com muita convicção porque foi Deus quem disse para todos nós que estaria com a gente todos os dias, em todas as situações, em todos os momentos. Logo, certamente Ele está com a gente hoje. Não era de se imaginar que a gente viveria dias como esses, dias de ficar em casa, em isolamento social, impossibilitados de trabalhar, de estudar, de viajar, de perceber que as pessoas que nós gostamos precisam ficar distantes. E todo esse contexto provoca em muitos o sentimento de ansiedade, de angústia, de tristeza, preocupação, tédio, medo. Buscando consolo para os dias de hoje, eu me recordo do Salmo 23, especificamente do versículo 4, em que Davi nos diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não terei medo, porque Deus está comigo. A sua vara e o seu cajado me consolam. Queridos, o vale da sombra da morte representa situações incertas que geralmente vêm acompanhadas de medo. E esse medo ele tem o poder de quase sempre nos paralisar, nos deixar sem possibilidade de ação. Situações essas que podem ser doenças, acidentes, ameaças de inimigos, desemprego, guerras. O próprio coronavírus que nos obriga a ficar em casa por receio do que pode acontecer com a nossa vida, com o mundo inteiro, com pessoas que nós gostamos. Então eu penso que uma pergunta seja de grande relevância para nós. O que fazer para não ficar paralisado diante de um momento como esse que nós estamos vivendo? Penso que a primeira coisa que nós devemos fazer é perceber a presença de Deus e o que Ele está fazendo de bom e agradável no nosso meio. É o que, por exemplo, Davi diz quando ele percebe que o consolo dele está em lembrar que Deus está ali com ele e como que o cuidado de Deus o consola. Muitos outros personagens bíblicos viveram isso. Em várias histórias da Bíblia, nós podemos ver como que Deus cuida dos seus filhos, por exemplo, em momentos difíceis, quando Ele liberta o povo de Israel do Egito, das garras de Faraó, liberta José da prisão, Daniel na cova dos leões, o apóstolo Paulo em situações sufocantes. Lendo também outros salmos, além do 23, a gente percebe o quanto que Davi experimentou o cuidado de Deus de várias outras maneiras. Por exemplo, na provisão, no conforto, na saúde, no direcionamento, na proteção. Por isso ele sabia que em qualquer situação ele poderia perceber a beleza da presença e do cuidado de Deus. Porque ele sabia que Deus era fiel em toda a sua companhia. Então, como que a gente hoje consegue perceber a presença e o cuidado de Deus em meio a tanto caos? É preciso que você e eu saibamos que Deus é especialista em transformar caos em jardim. E pode ser isso que Ele esteja fazendo agora na sua vida, como Ele fez em Gênesis, lá no capítulo 1, por exemplo. Nós podemos perceber como que Deus tem estado presente, cuidando de nós, quando a gente se dá conta de viver experiências preciosas que talvez muitos de nós não vivíamos há muito tempo por causa do caos e das situações complicadas da nossa vida. Por exemplo, ficar mais em casa com os filhos, almoçar em família, ter mais tempo para refletir sobre a vida, fazer as coisas planejadas que a correria não nos deixa fazer, colocar a matéria da escola em dia, da faculdade em dia, ter mais tempo a sós com Deus, até mesmo culto doméstico. Além disso, a gente pode ver também o cuidado de Deus na maneira como Ele tem unido o mundo em favor da vida. Sabe, trazer à memória o que pode nos dar esperança é uma boa dica para todos nós de como a gente pode perceber o cuidado de Deus. Então, para isso, eu quero te fazer uma proposta com uma tarefa. Em algum momento do dia, eu quero que você se reúna com quem estiver por perto e peça para que cada pessoa, inclusive você, registre algo de bom que Deus está fazendo na sua vida.
coisas boas que estão acontecendo nesses momentos. Cada pessoa precisa registrar o seu e compartilhar depois uns com os outros. No final, vocês se reúnam e orem agradecendo a Deus. Quando vocês terminarem, divulguem para todo mundo que vocês puderem. Se você estiver sozinho, não faça isso sozinho. Faz uma ligação, uma chamada de vídeo para alguém, mas não deixe de compartilhar com outras pessoas. Mas olha, nunca se esqueça, a maior prova do cuidado de Deus para conosco está em Jesus. E Ele nos revela o extraordinário e ousado amor de Deus, como é Ele também que nos garante que um dia nenhuma sombra de morte e medo vai nos paralisar, simplesmente porque a morte já não existirá. Que Deus nos abençoe. Amém.